Gosto tanto de você que até prefiro esconder. Deixo assim ficar subentendido, como uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor obrigação de acontecer. Eu acho tão bonito isso, ser abstrato, baby. A beleza é mesmo tão fugaz. É uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer. Pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza, então a alegria que me dá, isso vai sem eu dizer. Se amanhã não for nada disso, caberá só a mim esquecer. O que eu ganho, o que eu perco, ninguém precisa saber. Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder. Deixa assim ficar subentendido, como uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer. Pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza. 18h02 no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E se a coisa parece confusa, atrapalhada, vem pra cá que a gente desconfunde, desatrapalha. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dial e pelo Band News TV. Mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais. Sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Boa noite, Valio Bene. Boa noite, Larissa Alves. Boa noite. Apenas mais uma de amor. Eu adoro essa música. Larissa? Oi. Você lembra, essa semana nós estamos dedicando as músicas aqui mesmo? Amores silenciosos. Amores silenciosos. Aquele amor que está ali, sendo guardado, cultivado, quietinho, né? E que costuma ser intenso, mas às vezes a sua maneira de ser é não se manifestar, né? Não há necessariamente sofrimento nisso. Essa semana eu entrevistei o professor Mangabeira Unger no meu podcast, meu e do Valfrido Vart. Vai ao ar aí, vocês vão ver. Foi uma conversa maiúscula, viu, Vale Bem? Foi bacana. Imagino. E num dado momento ele citou o Walt Whitman, poeta americano, poeta da democracia americana. O Walt Whitman tem um poema espetacular, curtinho, pequenininho, dizendo assim: Larissa, não existe amor não correspondido. Todo amor, diz Walt Whitman, de algum modo é correspondido. Aí ele diz: amei certa feita muito alguém, não fui correspondido. Mas tudo que senti naquele amor e todas aquelas coisas foram parar nas minhas poesias. Então, houve, e ele diz lá, né, a paga, digamos assim, ela é certa, sempre. Mesmo no caso do amor não correspondido. Ah, tio Rei, quer agora parecer fofo? Não, primeiro que eu sou fofo mesmo. Primeiro, Larissa, é verdade. E segundo, nós estamos aqui, né? Falei das músicas de amor, semana passada, os amores correspondidos, ardentes, bacanas. Essa semana, os amores silenciosos. Porque é preciso que a gente coloque.
toda a dimensão política da vida, a nossa vida em sociedade, tudo isso que a gente vive com as outras pessoas, tudo isso só faz sentido se o indivíduo puder se realizar, né? Para que a gente possa se exercer plenamente. É por isso que a gente tem que lutar, inclusive, por uma vida melhor. E uma vida melhor para todos. Ou como diz o cristianismo, vida e vida em abundância. E o tio Rei é cristão, todo mundo sabe. Hoje, a propósito, na Casa de Portugal, o lançamento de Os Anos Bolsonaro, Crônicas de Tempos Sombrios, está aqui, do ex-primeiro-ministro de Portugal, José Sócrates. Recebi um convite dele muito gentil, para ter um papo rápido com ele sobre o livro. São textos espetaculares. Acho que eu até mandei o convite aí para quem quiser ver. Se tiver por aí, coloca no ar. Se não, está aqui na Casa de Portugal, hoje. Né? Os Anos Bolsonaro, Crônicas de Tempos Sombrios. O Zé Sócrates tem uma qualidade para quem escreve, Vale Bene. Qual? Sabe a principal qualidade de quem escreve, Vale Bene? Qual? Escrever bem. Fundamental. Escrever bem. Eu, Larissa, às vezes eu leio textos, eu discordo, assim, eu leio e falo, nossa, mas está tudo errado. Mas a pessoa às vezes escreve bem, portanto você enfrenta e lê, né? Se for coisa fascistoide, asquerosa, não, aí é o papo. Mas às vezes há teses das quais você discorda. E às vezes há um momento mais sofrido, Larissa. Qual? Para quem é um leitor e gosta de ler. Quando você concorda com a tese, mas o texto está muito mal escrito. Sim. Né? Aí é um sofrimento. Né? Porque você fala, o sujeito, a sujeita até está indo bem. Na ideia está certa, mas está tudo esfrangalhado, né? Tudo esfrangalhado. Olha aqui. Nós vamos falar aqui do Mauro Cid. Estão falando, Mauro Cid, faz uma delação premiada, Mauro Cid. Acho que é o caso, né? Tem agora evidência de que ele andou negociando joia nos Estados Unidos, nós já vamos falar disso. Em São Paulo, o Tarcísio está pensando em tirar multas para quem não usou máscara. É o que se chama Lei Bolsonaro, né? Porque o principal beneficiário disso será o Jair Bolsonaro. Apareceu um discurso em que o Bolsonaro admitiria a derrota. Ele não leu. Preferiu fazer outra coisa. Discurso feito por um aliado seu, acho que sob encomenda. Mas ele não leu. Preferiu investir no golpe. Anderson Torres, na CPI, na CPMI. A gente chega à conclusão de que todos aqueles desastres aconteceram porque todo mundo cumpriu suas tarefas, Larissa. Nossa, Vale Bene, todo mundo fez o que devia e olha a porcaria que deu. Não foi assim. Não é? Nós estamos vivendo, eu acho, e isso aqui está no livro do Zé Sócrates, num dos textos, nós estamos vivendo um momento de retomada e de ressignificação dos valores democráticos no Brasil. Durante muito tempo, eles passaram sob forte agressão. E nós começamos a achar determinadas coisas que nada tinham de normais. Por que é que com instituições a gente não pode brincar? A gente não pode brincar porque sempre que você tem uma agressão institucional e nada acontece, você tem estabelecido, Larissa, um novo marco, um novo lugar. Opa, não era para fazer, fez. E nada aconteceu. Nem mesmo uma conversa. A próxima transgressão vai partir daquele ponto. Né? Olha, não é muito diferente em muitos aspectos de quando você educa filhos. É claro que a relação há de ser sempre dialógica, de conversa. Agora, sim, limites, as crianças, os jovens, eles querem limites, não pensa que eles não querem limites, não.
O maior desastre que pode acontecer para uma criança, para um jovem, é o pai que quer ser mais maluco do que o filho. Isso é uma tragédia. Porque o pai é a referência. A mãe é a referência. Não é para ser pai patrão, a mãe que não deixa... Não, tem que conversar. Mas você também tem que estabelecer determinados entendimentos, determinados pactos adaptados à linguagem das crianças. E se você diz isso não, e se acontece e não há nenhum diálogo, da próxima transgressão se parte de onde se parou. Ah, mas os cidadãos não são crianças, o Estado não é o pai. Não, eu sei que os cidadãos não são crianças e que o Estado não é o pai. Mas a democracia, Valeu Bene, a democracia junta muitos quereres, Larissa, muitas vontades. Graças a Deus. Felizmente, graças a Deus não, graças às construções humanas. Felizmente, assim, temos de ter um regime em que as vontades se exerçam, em que as vontades se expressam. Um regime, pois, de liberdades públicas, para que no ambiente das liberdades públicas se possam exercer as liberdades individuais e as vocações individuais. Mas sem jamais esquecer de que esse regime democrático é o regime de um pacto que está estabelecido. E que, portanto, a sua transgressão enseja determinadas consequências. Na frase já tornada um clássico neste programa, a democracia é o regime em que nem tudo pode. Você quer o regime que tudo pode? O da Coreia do Norte. Desde que você seja o Kim Jong-un ou goze da confiança dele. E mesmo aí, um dia ele levanta com a veneta virada e faz o que ele fez com o tio dele. Joga um míssil em cima do tio. O tio sumiu, Larissa, nem morreu. Sumiu. Virou fumaça. Evaporou. Aí é o regime que tudo pode. Na democracia não, queridos. Na democracia nós temos balizas. Mas há de ser essas balizas paralisantes, também isso nós conversamos numa conversa de altíssimo nível com Mangabeira Unger. As regras vão paralisar a sociedade, vão impedir a inovação, vão impedir que a gente questione, inclusive, a forma do exercício da democracia. Não, nós temos de discutir isso permanentemente. Mas nós temos de discutir isso permanentemente, sabendo que vivemos numa sociedade de direitos e que uma sociedade de direitos não é uma sociedade em que não há limites. Como no processo de educação. É justamente o contrário. Há o limite. Educar, aliás, quer dizer, Larissa, ducere do latim, que dá a palavra educação, educar, quer dizer colocar no caminho. Momento cultural. E uma vez já dei etimologia aqui. E a sedução é o que, Larissa? Seducere, afastar do caminho. Quem é seduzido é afastado do caminho. Como nós estamos falando de amor, Valeu Bene, às vezes é bom. Desde que você não se perca. E que não seja a sedução da tragédia e do desastre. Não é? Então isso tudo está sendo reconstruído no Brasil, inclusive o ambiente da tolerância. Nós vamos ver hoje um deputado, pastor Feliciano, se comportando numa CPMI como se fosse um vândalo, atacando seus adversários, não porque divirja deles, mas porque são adversários, questionando a razão de ser da existência do outro. Que, por sua vez, não estava fazendo nada a não ser expressar o seu pensamento. Então isso foi tomando conta do Brasil, foi contaminando as esferas de sentimento, de sensações. Quantas vezes, Valeu Bene, eu converso com muita gente.
O sujeito que quer encostar e quer defender golpe de Estado, quer não sei o que, não faça isso, porque eu não quero conversar com você. Agora, muitas vezes, conversando com empresários, com pessoas socialmente estabelecidas numa posição de privilégio no Brasil, mais de uma vez você vê uma certa piscadela para a barbárie. E o Bolsonaro seduziu muita gente por aí. Que quando você faz o discurso da ordem de maneira abstrata, isto é, o que eu quero dizer com isso? Você que me acompanha na televisão, no rádio. O discurso da ordem em sentido abstrato é falar assim, é preciso ter ordem nesse lugar aqui. Bom, eu concordo. Em princípio, eu concordo que é preciso ter ordem. Agora, a sua ordem significa exatamente o quê? Como é que se impõe a ordem? Porque muitas vezes a imposição da ordem vira imposição da desordem. Vamos pegar um caso que não está restrito a São Paulo, não. Nós temos violência policial em São Paulo, na Bahia, no Rio e país afora. E há aquele que diga, é isso mesmo, é por aí mesmo. Não estou dizendo que toda ação da polícia é violenta, porque outra coisa hoje é que você precisa sempre dizer, não, atenção, eu não estou querendo... Estou dizendo que há ações violentas, há o estímulo a ações violentas. E há quem diga, esse é o caminho. Não, esse é o caminho da insegurança. Esse é o caminho do desastre. O estado de São Paulo atingiu a mais baixa taxa de mortes violentas do país, numa trajetória que vem de anos, tendo também a polícia mais disciplinada do país. Sabiam disso? Ainda que haja episódios de desmando. São mais de 90 mil homens nas ruas. E há episódios? Há. Agora, em regra, é a mais disciplinada do Brasil. Se você dá uma piscadela para a indisciplina, em nome da ordem, você está flertando com a desordem. Eu volto ao exemplo da educação. Porque a democracia são muitos quereres. A criança, o jovem, é uma pilha de quereres. É preciso ter limite, mas é preciso conversar. Se a sua forma de imposição da ordem vai ser dar um tapa na cara da sua criança, você está instaurando a desordem dentro de sua casa. Porque isso não vai funcionar. Isso vai se voltar contra você, contra a sua família, contra o seu próprio filho. Não é? Ser firme não quer dizer ser bruto, ser estúpido. Não é? Ser firme quer dizer ter uma posição clara, compreender e ouvir o outro. E se fazer entender. E durante muito tempo nós passamos, 4 anos, nós vivemos sob a égide de um discurso da ordem que, quase para não variar, minha querida Larissa, meu querido Vólio Bene, quase para não variar, esse discurso radical da ordem esconde crimes. Porque aí você tem o truculento que no fundo é só um falso moralista. Todo mundo que adota o discurso da violência, fiquem certos, em nome, né, dessa ordem de que eu falo, de verdade, ele não vive nem segundo os próprios princípios. Porque como ele não respeita as instituições, ele não respeita, portanto, a ordem, portanto, ele não se subordina nem mesmo às regras que ele diz que impõe.
é o hipócrita. E nós passamos sob esse peso durante muito tempo. E nós precisamos nos livrar disso. Acho que estamos nos livrando, que estamos construindo uma boa coisa. Ah, por causa desse governo? Não, você quer ir para a oposição? Vá para a oposição. Exerça legitimamente o seu direito de se opor. Agora, pergunte opor-se a quê? Não estou dizendo que não haja que se opor, não. Há. As suas convicções não são as desse governo, exerça-as. Mas dentro dos limites da democracia. Não é? Dentro, aí sim, das regras do jogo. Porque tudo o que aquele cara fez foi desrespeitar as 4 linhas, como ele disse. Até porque a democracia nem são 4 linhas. É um outro polígono de muitos lados aí, viu, Vale Bem? Complexo. É uma relação bastante complexa, né, que nós temos de entender com calma, com temperança, com firmeza e fazendo valer a lei. E aí sim, Voglio Bene, aí nós temos, só para encerrar, aí de novo a musiquinha, aí nós temos espaço num país tolerante, bom, para as individualidades, né? Para que você possa, talvez, não, hoje eu não quero cuidar do Brasil, hoje eu vou ficar alimentando o meu amorzinho silencioso aqui, né? As minhas individualidades, né? Vai, sabe? Tem a menor obrigação de acontecer. Eu acho tão bonito isso, ser abstrato, baby. A beleza mesmo tão fugaz. É uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer. Pode não acontecer e, no entanto, é amor.